Olá, eu sou o Frei Edson Matias, nós estamos aqui conversando sobre espiritualidade franciscana. Então, se você gosta da temática, gosta de Francisco de Assis, então se inscreva aí no canal e partilhe o vídeo, tá bom? E nós vamos continuar hoje refletindo sobre a primeira admoestação de Francisco. Então, é sobre o corpo do Senhor. Como eu disse nos vídeos anteriores, vão ser vários vídeos, né, sobre essa primeira admoestação, porque eu também estou aproveitando para fazer uma introdução geral à espiritualidade franciscana. Pois bem, relembrando que o que são as admoestações de Francisco? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela faz parte de um conjunto de exortação que Francisco fazia a seus frades. E no caso das admoestações, é um conjunto de textos, como eu acho que eu disse isso no primeiro vídeo, se não me engano. São 28 textos curtos, né? Este é o maior, que é a primeira admoestação. E depois nós temos a sequência dos textos. Podemos dividir entre da primeira admoestação até a 13ª, que seria aquelas que tem variados temas. E depois aquela do 14, da 14ª até a 28ª, que vai tratar sobre as bem-aventuranças franciscanas. Lembrando que esses textos foram tomados, se tem uma teoria que Francisco falava durante os capítulos, né, a reunião dos frades, e alguém deve ter tomado nota. E uma das ideias é que seja uma pessoa que não fazia parte do ciclo dos frades, porque usa alguns termos que os frades na época parecem não ter feito uso deles. Então, como por exemplo, prelado, servo de Deus, né? Então pode ser que seja alguém aí de fora. Mas o que interessa pra gente é que foi uma fala de Francisco, não foi o próprio Francisco de Assis que escreveu, mas alguém que o ouvia e acabou anotando essas exortações, tá bom? Então vamos continuar hoje? Vamos lá então. Nós estamos aí mais ou menos na metade da primeira admoestação. Eu sei que talvez alguém pode pensar, nossa, mas que é longo. Não, o texto ele não é comprido, mas o que nós estamos fazendo aqui é como se fosse uma formação da espiritualidade franciscana. Então realmente, como eu falei, a gente vai gastar aí uns 10 vídeos nessa primeira parte, tá bom? Então hoje nós vamos conversar um pouco aí, vendo perante a experiência de Francisco de Assis, perante esse amor, essa sua vocação, Francisco ele acusa a si mesmo de ser o maior pecador. Talvez essa postura de Francisco pode entrar em choque a nossa mentalidade hoje. Porque a gente pode falar assim, mas Francisco não tinha autoestima, ele não gostava de si próprio, por que ele ficava se acusando de pecador? A gente sabe que na busca hoje de bem-estar, acima de tudo, né, até os nossos ambientes religiosos, muitas vezes igrejas, comunidades, têm se transformados, né, como se fossem ambientes terapêuticos, muitas das vezes, e se tem buscado muito o bem-estar acima de tudo. E parece que Francisco vai numa contramão disso, né? É uma espiritualidade que vê a si próprio e aos demais e tudo que é criado a partir do olhar de Deus. Então, quando Francisco é iluminado por essa graça, aí é claro que enxerga também as dificuldades em si próprio e também nos demais, né? Por isso que ele fala que Deus escolheu a ele que não há outro maior pecador na terra, ou seja, ele tem consciência das suas limitações. E é interessante porque isso não faz ele ter baixa autoestima. Talvez na primeira vista, assim, hoje, com a nossa mentalidade um pouco psicologista, né, a gente pode olhar para ele e falar, nossa, Francisco não gosta de si próprio. Mas pelo contrário, Francisco se reconhece filho de Deus e ama a si próprio e aos demais a partir desse olhar, não é? Então é a partir dessa experiência religiosa que Francisco vai fazer a sua caminhada. Hoje nós falamos talvez muito de transformações, né? O tanto que a gente precisa mudar, as instituições, o mundo, a igreja em muitos aspectos.
E quando nós desejamos isso, pode ser que a gente haja numa espécie de revolta, de motim, de luta, né? Se aquela luta esganiçada, né? Apontando os erros, olha, isso está errado, isso não pode ser. É interessante que Francisco não faz isso, né? Ou melhor, ao contrário disso, o que ele fazia? Ele se recolhia, ele meditava, ele rezava. E quando a gente disse agora nisso que não enxergava outro pecador maior do que ele, é justamente dessa experiência que ele fazia do recolhimento, e ele buscava transformar a si próprio por graça de Deus, né? Então ele não acusava, ele acolhia a todos, né? Ou seja, a postura dele é uma postura passivo-ativa, vamos dizer assim, no sentido que, ao mesmo tempo que parece que ele não faz nada, ou seja, ele não luta, ele não aponta o defeito do outro, no caso daquele período da igreja, de grupos, e nem de pessoas, nem dos ricos, nem dos nobres, mas ele tem uma postura ativa, porque ele vive o que ele fala. Então a postura dele é uma postura de autoridade, ao mesmo tempo uma postura reconciliadora, pacificadora e recriadora. Talvez, se a gente olhar só com a linguagem cristã, a gente olhar para Francisco, a gente vai ver a graça de Deus atuando nele. Se a gente olhar para uma teoria psicológica, a gente, como disse, ele vai ser visto como uma pessoa que tinha um complexo de inferioridade, né? Ele escolhia as coisas mais ruins para si, ele não queria ser bajulado, ele não queria ser aplaudido, ele sempre apontava para Deus. Aquele que deve ser glorificado, aquele que deve ser louvado é o próprio Deus. E todos os dons que nós temos é obra do Senhor. Então nós devemos dar glória a quem é de direito, que é o Senhor. Então hoje parece um pouco incompatível com a nossa espiritualidade moderna, né, contemporânea, porque parece que a gente busca sempre ser reconhecido de tal forma, de certa maneira, né? O pobre de Assis, ele não se revolta contra ninguém, ele não se enganja como se fosse numa luta social de classes, né? Ele simplesmente faz. Ele fala: o Senhor escolheu a mim, né? Então ele faz. Então ele olha para os abandonados e pobres e vai estar com eles, e não trata esses pobres e abandonados ou leprosos como coisa, né? Não, ele vai e faz a experiência com estes, se torna um deles, né? Porque somente aquele que está dentro da dinâmica que pode realmente sentir-se na condição. Ou seja, Francisco não é teórico, porque pode ser que a gente fale sobre a igualdade social, a gente fale sobre a luta pelos direitos, né? Mas a gente não engaja realmente, ou a gente não se torna realmente um daqueles que é excluído. Então aí que está, ou seja, se a gente faz isso só falando, é uma teoria. Francisco se torna, né? Ele vai para o meio e fica com eles. Então ele não faz essa luta de motim ou de classe, ele vai lá e se torna um deles, né? E para além dessa escolha teórica e simplesmente, a experiência de Francisco é vivencial. Ou seja, não trata ninguém como coisa, como escada, como trampolim. E uma coisa interessante, porque as pessoas que ele estava com ele, as pessoas que ele ia até elas, que estavam em condição de deploráveis, né? Eram rejeitadas, eram negadas pela sociedade, pela cidade de Assis. E é interessante que ele vai ensiná-las a louvar ao Senhor. Isso é interessante porque ele não vai levar a revolta, ele não vai levar a formar um motim, formar um grupo revolucionário. Nem entre os pobres, nem entre os leprosos, nem entre os religiosos, como faziam os grupos chamados heréticos da época, que se revoltavam contra a igreja, né?
alguns mesmo chegavam a ser violentos contra ricos, contra os clérigos, né? E Francisco não vai fazer isso. Ele não vai incentivar ninguém a se revoltar, porque para ele isso seria um mal a mais. Então ele busca levar aquelas pessoas pobres, leprosos, doentes, à misericórdia do Senhor. Para a nossa mentalidade hoje, isso é meio chocante, às vezes parece um pouco absurda, né? Parece que ele não ajuda aquele que precisa por melhores condições, né, de vida. Mas aí que talvez a gente não percebe a profundidade de Francisco de Assis, porque é justamente fazendo essa experiência, estando com eles, que ele realmente forma uma fraternidade sem diferenças, no sentido de que não há um melhor ou um pior. Existem diferenças de dons, né, de pessoas, de personalidades, mas não de um ser passar necessidade. Francisco estabelece entre os frades e entre os leprosos, entre os pobres, uma nova comunidade, um novo... É como se a gente pudesse dizer assim, a grosso modo, claro, é como se ele começasse a construir uma nova sociedade. Um novo modo de ser, que não era dos comerciantes de Assis, que não era dos nobres e que não era dos clérigos, né, que vestiam luxuosamente, os ricos, os nobres, né, mas sim daqueles que viviam e partilhavam todas as coisas, como assim foi a vida de Cristo e dos primeiros discípulos. Então, parece que rompe um pouco a nossa ideia, né, que talvez nós temos hoje de engajamento, de luta, né? Mas ao mesmo tempo se toca naquilo que é mais essencial. É isso que é interessante. Isso que talvez a gente precise refletir mais, porque talvez você me ouvindo, talvez você pode assustar, falando, não, peraí, estou defendendo uma ideia de passividade, onde que não há luta pelo aquilo que é abandonado. Não, a gente está falando o seguinte, é preciso primeiro ir na raiz da questão. As consequências de estar junto, como Francisco fez, é o quê? É justamente transformar aquele ambiente num ambiente amoroso, fraterno, onde reina, vamos dizer assim, a relações de iguais, né? No sentido de direitos. Mas isso é uma consequência do encontro pessoal com Jesus Cristo. Não é encontro com a teoria, com a doutrina, não é encontro com a metodologia social, não é assim, né? É justamente primeiro um encontro pessoal e daí vai transformando num comportamento de paz, num comportamento amoroso, sem acusação, sem apontamento, né? E aqueles que querem viver assim, sejam bem-vindos. Aqueles que não, ainda à espera, né? O Senhor é misericordioso, o Senhor tem um coração aberto para aqueles que querem mudança. E aqueles que não, Deus também é paciente. Francisco também parece ter essa postura. Francisco, como eu disse, ele vai contra os movimentos pauperísticos da época, no sentido, não de todos, mas de uma grande maioria, que lutava contra, mesmo contra a igreja, né, contra os ricos. Francisco vai fazer essa postura contrária. E em relação à igreja, Francisco vai dizer que ele não via outras dignidade tão grande como aquela que trazia o sacerdote. Agora presta atenção, não é exatamente o sacerdócio por ele mesmo. É uma coisa que a gente precisa entender. É a graça que passa por meio do sacerdote. Ele dizia, se encontrar um anjo, um sacerdote, qual que você vai beijar a mão primeiro, né? É do sacerdote, porque ele traz o Senhor. E aqui alguns vão dizer que Francisco tem essa ideia mais, vamos dizer assim, eucarística, porque naquele tempo começavam os movimentos de retorno à valorização da celebração eucarística, né? E começava a nascer também a questão da adoração eucarística. Mas é bom a gente ter uma coisa em mente, que Francisco, quando ele fala do corpo do Senhor,
ele fala do corpo e do sangue, e ele fala justamente da celebração eucarística. Estava ainda nascendo a questão da devoção, né, da adoração eucarística, mas Francisco, nos relatos que nós vemos e lemos das fontes franciscanas, se diz mais do corpo e sangue. E corpo e sangue está muito relacionado à palavra de Deus. Então a gente percebe que para Francisco está relacionado corpo, sangue e palavra. Isso quer dizer que a experiência de Francisco é dentro de celebrações, nesse sentido, e não exatamente de uma adoração eucarística, né, que Francisco vai incentivar no sentido de vai fundar, né? Não. Primeiramente a gente tem que entender, depois isso vai, claro, no decorrer das décadas e séculos, isso vai sendo transformado, e os franciscanos vão dar uma característica realmente à adoração eucarística. Mas nesse primeiro momento é justamente Francisco valorizando a questão da celebração mesmo. Francisco, ele tinha esse senso, né, de olhar para as coisas espiritualmente. É uma postura de vida. Como a gente viu lá no início, nos outros vídeos, se tiver alguma dúvida, vai lá, tem um vídeo curtinho que eu falo sobre entre corpo e espírito, né? A oposição que faz Francisco não é entre corpo e carne, né? Aliás, entre corpo e espírito, mas entre carne e espírito. Ou seja, entre orgulho e espírito, entre o modo de ser orgulhoso e o modo de ser do espírito. Então, para ver espiritualmente, a gente deve estar, por graça de Deus, dentro dessa vertente do modo de ser de Deus, de ver a partir do espírito e não do orgulho humano. Né? Com os olhos espirituais, contempla a presença do Senhor, que usa das formas mais pobres e humildes para falar ao homem. Tem uma coisa mais pobre, vamos dizer, mais aberta, mais simples do que Deus falar a nós a partir do pão, não é? Então, a Eucaristia, para Francisco, tem esse contexto de pobreza, ou seja, de abertura. Pobreza aqui é abertura, é o modo de ser de Deus. Deus se faz pobre, se faz humilde e vem até o homem. Aí ele vem primeiro na criação, depois na encarnação, e aí aqui a gente tem a questão da Eucaristia, que repete esse modo de ser de Deus. É um Deus que se abaixa até o homem, que vem até o homem. Né? E interessante que Francisco vai dizer, ele vem todos os dias. Né? É um rebaixamento constante. Né? Deus se faz pequeno nas espécies, né? do pão e do vinho. O que nós podemos fazer é ser instrumento deste modo de ser. Também ser pobres, ser abertos, ser como Deus é. Ser de perfeito, né, como vosso Pai Celeste é perfeito. Então é justamente caminhar dentro dessa dinâmica de pobreza. Francisco tinha esse tino, esse afino, esse olhar. E é uma abertura que dá uma liberdade muito grande, que dá uma alegria muito grande, porque nasce dessa experiência de desapego de todas as coisas. A liberdade aí proposta por Francisco e seus primeiros companheiros era a liberdade de Deus. Era profunda, vigorosa. E liberdade não é laxismo, né? Não é falta de compromisso. A liberdade verdadeira nasce do amor. Então, como diz um ditado, se eu não me engano, francês, a nobreza obriga, ou seja, o amor nos obriga. É interessante a gente terminar com isso, porque para a gente não confundir, não existe experiência religiosa sem esse encontro pessoal e amoroso com Deus. Pode ser que nós podemos cair na doutrina, no fundamentalismo, né? No tradicionalismo, mas a experiência de Deus se funda no amor. É dessa experiência que nasce todo o nosso fazer. Então o amor
A experiência do amor nos obriga, né? Como a mãe que ama seu filho, ou um pai que ama seu filho, tem que correr com ele quando ele passa mal, né, para o hospital. Ou aquele aniversário que ele sabe que o pai e a mãe precisa fazer, porque ele e ela não pensa exatamente contando ou medindo o seu comportamento. Quando uma criança pequena, de colo, e o pai e a mãe vê que ela precisa trocar a fralda, não se fica pensando, tá com mau cheiro, eu vou ter que lavar. Não, simplesmente se faz, né? Simplesmente se faz. Então vamos ficar com essa. Hoje foi no sentido com esse tempo aqui, que eu acho que é muita coisa para a gente digerir, né? Eu vou deixar embaixo o texto novamente da primeira admoestação. É assim mesmo, ler com tranquilidade, ler, reler, né? E também trazer essas reflexões para a nossa vida. Tá bom? Então ficamos assim. Bom revê-los vocês. Demorei um pouco para gravar porque final de ano vocês sabem, mas agora vamos tentar fazer aí uma vez por semana, tá bom? Até mais, gente. Bom estar com vocês. Paz e bem. Tchau.